Eu queria montar uma empresa que não fosse tão chata quanto as empresas por onde eu tinha passado. Se eu fosse me descrever, vou tentar falar um pouco da história. Eu acho que é meio que clichê, mas eu me descreveria como um cara um pouco meio que revoltado com algumas coisas. E que eu consigo usar essa revolta ao meu favor. Demorei um pouco para amadurecer em torno disso. Então, e conseguir observar que tudo de ruim pode virar uma coisa boa em algum momento. Por exemplo, hoje, só para vocês terem um entendimento, se hoje eu estou aqui muito tranquilo falando com vocês de frente para as câmeras, falar em público, adquirir essa habilidade no mercado de São Sebastião vendendo milho, certo? Só para vocês terem uma ideia de a origem das coisas, né? Então, foi onde eu comecei a aceitar um pouco o que é que eu seria, o que é que eu queria. Eu queria construir coisas novas. Então, tive a oportunidade de passar por muitas empresas e essas empresas foram também a oportunidade de eu acumular pontos de revolta. Quando eu digo pontos de revolta, no sentido positivo, não negativo. Pontos de revolta para mim foi um gatilho para eu construir algo. Minha primeira empresa eu montei vendendo água no campo do Barcelona, no Araturi. Dentro disso, foi seguindo algumas informalidades, mas eu decidi empreender. O que foi o grande gatilho para mim foi o seguinte: eu queria montar uma empresa que não fosse tão chata quanto as empresas por onde eu tinha passado. Chata, não quero dizer que eu não sou grato a todas elas por onde eu passei, sendo que existiam muitos pontos que eu não concordava. O primeiro grande objetivo meu era construir uma empresa aonde não fosse chato trabalhar, principalmente pensando em mim. Fiz engenharia de produção, depois de me formar passei por diversas empresas, montei uma empresa de consultoria, foi uma das últimas antes da MEG, inclusive a MEG nasceu dentro dessa empresa de consultoria, mas mesmo assim a empresa de consultoria ainda não atendia a todos os meus anseios. E em determinado momento eu tive um sonho, não sei como é que eu dou essa palavra, se é de um mentor espiritual, se é... Cara, é um cara que eu sonho frequentemente, ele me dá dica massa, tá entendendo? O resumo é esse. Onde ele me disse que o seguinte: cara, se tu continuar seguindo somente essa receita de agir rápido, não vai funcionar. Então, tu vai ter que a partir de agora agir rápido e pensar diferente. Foi onde surgiu essas minhas primeiras tatuagens, que é o agir rápido e o pensar diferente, né? Mas ao mesmo tempo não fazia muito sentido para mim naquele momento, porque a empresa estava crescendo muito, a minha empresa atual, apesar de todo esse meu esforço. Ela crescia muito, crescia 400% nesse sentido. Então, cara, então agir rápido ainda vale a pena. Até que em determinado momento aconteceu o que o diabo do velhinho falou. Cara, travou tudo. E quanto mais eu fazia, e quanto mais eu fazia, maior era o destroço nesse sentido. Passei muito tempo apanhando, até que eu voltei a sonhar, inclusive, com ele. E foi quando ele me explicou o que é pensar diferente. E vem essa minha terceira tatuagem aqui, que na prática é o seguinte: tudo que a gente quer de verdade entra pelo coração. Você só usa o cérebro para viabilizar. Mas tem que sair pelo coração, de novo. Tem que sair pelo coração. Tudo que ensinam na academia, que está nos livros, não funciona daquela maneira. No final de tudo, se você vai fazer uma coisa muito diferente, você usa o seu conhecimento como ferramenta, mas o que vai mudar é a habilidade que você tem e a sua atitude, né? Então, esse velhinho, cara, não sei como descrever esse cara, mas ele acaba me dando uma série de pontos, uma série de toques. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu penso, cara, isso que eu vou fazer, eu realmente quero fazer de coração? Quero. Eu sei como fazer, às vezes eu nem sei, então eu vou usar meu cérebro para tentar viabilizar a parada. Mas, se eu não quiser, eu não começo. Se eu não quiser de coração. E se o resultado final eu não acreditar de coração, também eu não vou até o final. Foi quando eu comecei a pensar em qual seria a solução para o problema. E aí surge a MEG, para resolver primeiro um problema meu, que era o quê? Por que que para eu crescer eu teria que vender o meu tempo? E a MEG ela veio para resolver isso, para executar os trabalhos que são humanamente impossíveis para que os humanos fizessem os trabalhos que são humanamente possíveis. Acho que o que eu quero agora é como é que eu consigo empreender sendo feliz. Na realidade é um pouco da inversão. É tipo assim, ó, a galera sempre acredita que primeiro você alcança o sucesso para depois ficar feliz. Essa era a minha lógica, meu irmão, quando eu tiver um carro top, um carro irado, eu vou estar feliz.
Aí o cara troca de carro, aí com uma semana o cara vai ter um carro melhor, sempre vai ter um melhor que o seu, né? O que eu tô buscando agora aprender é como é que primeiro eu fico feliz para depois o resultado vai vir. O pouco que eu estou experimentando em torno disso está dando muito sucesso. Então, toda vida que está começando a me fazer mal, eu tô buscando uma outra alternativa nesse sentido. Em termos de objetivos mais, vamos falar do efeito, em termos de objetivos práticos, hoje o que me motiva muito é o seguinte: a gente tem uma oportunidade concreta de, em 2021, levar a MEG para todo o Brasil. Esse é a partir da parceria com a RSM, isso é algo concreto. A gente desenvolveu a MEG, a gente conseguiu construir o MVP, a gente conseguiu validar. A RSM foi o nosso primeiro grande cliente, foi o nosso primeiro cliente multinacional, que se encantou muito pela solução a tal ponto de nos propor uma compra, né? Então, hoje a RSM ela é nossa sócia, ela comprou uma parte majoritária da empresa. É uma empresa que a bandeira está em 120 países. Aqui no Brasil cuida de mais de 2.000 CNPJs. Então, hoje também me dá a tranquilidade de não precisar entrar no mercado jogando a rede no oceano aberto, né? Então, já existem 2.000 CNPJs que têm a necessidade, que têm problemas que nós podemos ajudar a resolver. Então, isso aí é a RSM. Hoje é um ponto pra gente, um ponto muito importante na nossa história. Hoje a MEG em termos de time é até um ponto bacana, né? Porque apesar de estar com essa união com uma empresa que é gigante, nós não deixamos de ser uma startup. Uma startup de uma equipe de 15 pessoas que vai, isso é um ponto muito feliz, mas um ponto de muita atenção, que vai em menos de 3 meses mais do que triplicar o tamanho da sua equipe, né? Com o escritório que a gente tem hoje aqui na Elephant e também com o nosso escritório em São Paulo. Então, isso é muito bacana, a gente ver começando a expandir, a começar a conviver com mais pessoas. E é um ponto de atenção porque eu não quero, lembra da minha visão inicial, eu não posso deixar a empresa virar chata, apesar de entrar agora nessa trilha de crescimento. O fato de eu estar aqui na Elephant foi baseado em algumas decisões. Foi uma decisão muito bem pensada para atender algumas necessidades minhas e da minha empresa, certo? O primeiro ponto que é muito importante é você fazer parte de uma manada. Isso aí é algo importante, você fazer parte de um grupo, você não ser uma ilha, não ser algo isolado, você ter a possibilidade de trocar experiências. A primeira oportunidade que eu tive de entender o que é uma comunidade foi quando eu fui fui fazer uma capacitação no Vale do Silício, onde eu conheci o que é ser um coworking de verdade, que não tem nada a ver com as paredes que estão levantadas aqui. Aqui é simplesmente a caixa de areia onde a gente decidiu se divertir. E ponto, tá entendendo? Mas se a galera que estiver aqui dentro não estiver disposta a brincar juntos, a trocar experiências, cara, isso daqui não faria o total sentido. Que fazia um pouco da minha realidade anterior, de estar dentro do escritório, com vidro, com metal, mas faltava a galera para brincar comigo, tá entendendo? Para trocar experiências. Então, e isso é algo muito importante. É um anseio que eu tinha. Eu disse, cara, eu tô com um problema de marketing aqui, cara, tem um maluco aqui embaixo que resolve problemas de marketing, tá entendendo? Cara, tem um cara que tá querendo viabilizar o negócio dele, mas ele não sabe como automatizar. Cara, vem aqui. Então, esse para mim é o ponto mais importante. Não existe uma maneira mais rápida de se crescer uma empresa do que em uma comunidade. Um dos resultados mais relevantes que eu vejo desde quando a gente chegou aqui na Elephant para vocês terem uma ideia, a gente mais do que quintuplicou o número de execuções que a nossa ferramenta executou, né? Então, isso daí é um ponto altamente relevante. Um segundo ponto que eu vejo muito relevante, a gente no mês passado, em dezembro, a gente conseguiu alcançar o nosso ponto de equilíbrio. Isso é muito importante porque apesar de ter investidores dentro da nossa empresa hoje, alcançar um ponto de equilíbrio é uma sinalização que a gente está no caminho certo.
Por mais que o nosso próximo objetivo é aumentar o ponto de equilíbrio, que a gente não vai alcançar, para a gente alcançar depois. Depois a gente vai aumentar o ponto de equilíbrio e assim sucessivamente. Mas esse aí é um ponto altamente interessante. Estou falando de números, mas de pontos qualitativos. O número também vamos dizer, de interações, de trocas de informação. A gente demorou um certo tempo para começar a ter essas trocas. Mas mesmo que você não queira, num ambiente como o da Elephant, você vai trocar informações, seja tomando um café, você vai conhecer alguém que entende de alguma área que potencializa o seu negócio. Eu não consigo nem me imaginar não empreendendo. Vou dizer o porquê. Vou dizer que não consigo me imaginar, mas vou fazer esse exercício, vou imaginar. O primeiro ponto que para mim seria muito doloroso, e por mais que eu já experimentei isso, certo? Um ponto que eu não falei, eu já experimentei fechar uma empresa. Isso para mim foi um fator muito interessante. Fechar uma empresa, você realmente se despedir dos seus funcionários, você fechar a porta, trancar a porta e dizer assim, cara, agora eu vou voltar para o mercado. O que eu perderia de verdade é um negócio que para mim é quase que sinônimo de felicidade, é a liberdade de fazer aquilo que você acredita. Eu acho que é assim, quando você trabalha para uma outra empresa que não é a sua, na prática você tem que respeitar as regras dela. Por quê? Porque você está entrando na casa de outra pessoa, cara. E dentro da sua casa, as regras são as suas. E não adianta você querer entrar e impor as suas regras na casa alheia. Isso não faz no menor sentido. Então, eu perderia essa liberdade. E eu teria que realmente me encaixotar numa realidade que não seria a minha. Se eu fosse escolher uma dica, só uma, eu escolheria o seguinte. Cara, a grande verdade é o seguinte. Eu sei que quando a gente vai montar um negócio, o pessoal fala assim, cara, faz uma pesquisa de mercado. É a primeira coisa que as pessoas falam, né? Na boa, eu vou dizer que não faz isso. O que é que eu ia dizer? Eu ia dizer o seguinte, cara, o que é a coisa que tu realmente acredita? Que tu gosta de fazer? E que resolve um problema teu e que tu conhece mais pessoas que têm esse problema. Porque a verdade é que se o cara não acreditar naquilo que ele vai começar, ele vai desistir no meio do caminho. Porque não é nem um pouco fácil. Não é nem um pouco fácil. Você tem que você tem que ser muito acostumado a incertezas. A sociedade ela perderia uma oportunidade muito grande de entender o que realmente vale a pena na nossa vida. No fundo, a MEG, eu sei que a MEG, essa tecnologia, eu construí ela com a minha equipe, nós construímos ela, mas ela significa muito pouco pra gente. A ideia é qual o benefício que ela vai poder gerar. Então, eu acho que a sociedade ficando até 9 horas da noite, um ser humano ficando até 9 horas da noite trabalhando de frente para um computador, deixando de ter a oportunidade de estar com seu filho, de jogar bola com seu filho, por causa de um trabalho que não vai mudar a vida dele, um trabalho massivo, repetitivo, eu acho que isso não é normal e isso está adoecendo as pessoas. No final de tudo, cada vez que a MEG consegue dar um pouco de qualidade de vida para cada uma dessas pessoas, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Então, eu acho que a nossa missão é um pouco disso, é permitir que as pessoas tenham mais tempo porque realmente importa. Se a gente conseguir alcançar isso daí, a sociedade é um grande ganho para a sociedade.